Nunca fingi estar dormindo para escutar a conversa dos outros. Pelo menos, não até aquela noite na casa do meu filho. Tentei respeitar os limites, não entrar sem bater, não comentar sobre os métodos de criação dos filhos, não impor minhas opiniões. Acho que até consegui até hoje. Casas antigas em Burlington, Vermont, guardam muitos segredos. Suas paredes de madeira ressecam com o passar dos anos, formando rachaduras invisíveis por onde os sons viajam com uma clareza surpreendente. A casa de Garret não é exceção. Meu quarto, um antigo quarto de hóspedes, fica logo acima da cozinha, e às vezes ouço suas vozes, especialmente à noite, quando as crianças estão dormindo. Naquela noite, cochilei cedo com um livro no colo. A lesão no quadril que sofri 5 meses antes ainda me causava uma dor incômoda no final do dia. Os comprimidos ajudaram, mas tentei tomá-los apenas quando absolutamente necessário. Não queria ser um fardo maior do que já era. Em meio ao meu sono leve, ouvi vozes. A princípio, era apenas um vago zumbido, mas depois reconheci a voz de Tabitha, minha cunhada. Não aguento mais, Garret. Isso é insuportável. Sua mãe está ocupando o melhor quarto, aquele que planejamos transformar em um escritório em casa. Tenho que trabalhar na mesa da cozinha enquanto ela assiste aos seus programas de reforma o dia todo. Fiquei paralisada, com medo de me mexer. Meu sono tinha acabado. O livro escorregou do meu colo para o chão, mas não ousei me abaixar para pegá-lo. Eu sei, querida, a voz de Garret soava cansada. Mas o que você sugere? Mandá-la para casa? O médico disse que é muito cedo para ela morar sozinha depois de um colapso tão grave. Já faz 5 meses, Garret. 5? Ela anda muito bem. Ela só está fingindo ser mais indefesa do que realmente é. Minhas mãos se fecharam em punhos involuntariamente. Eu nunca fingi ser indefesa. Pelo contrário, eu tentava fazer tudo sozinha, mesmo quando doía. Eu ajudava na limpeza e fazia o jantar quando a Tabitha chegava atrasada do trabalho. Eu cuidava das crianças quando elas iam às festas do escritório. Já conversamos sobre isso, continuou Garret. Lembra de Pine Hills? Daquela casa de repouso perto do lago? Eles têm instalações excelentes e equipe médica 24 horas. Minha respiração ficou presa na garganta. Uma casa de repouso? Querem me mandar para uma casa de repouso. Aos 67 anos? Já dei uma olhada no site deles, disse Tabitha, com a voz agora prática e profissional. Eles cobram cerca de $3.000 por mês. Sua mãe tem a aposentadoria e o seguro social. Deve ser suficiente. Talvez tenhamos que contribuir um pouco mais. Precisamos de espaço, disse Garret com firmeza. É melhor decidir agora. Fiona vai começar o ensino fundamental em breve. Ela vai precisar do seu próprio quarto. Não podemos manter as 2 meninas no mesmo quarto para sempre. E será melhor para a mamãe também. Ela terá amigas da sua idade e atividades organizadas. Senti um nó na garganta. Todos esses meses, tentei ser útil, discreta, não atrapalhar. E é assim que termina. Querem se livrar de mim como se eu fosse um pedaço de lixo. 42 anos atrás, segurei Garret nos braços, pequeno e enrugado, com uma cabeleira ruiva, igualzinha à do pai dele. Não dormi à noite quando ele estava com os dentes nascendo. Fiz horas extras no trabalho para pagar as aulas de natação dele quando Hugh, meu marido, perdeu o emprego. E agora ele está sentado lá embaixo discutindo em qual asilo me internar. Mas como vamos contar a ela? A voz de Garret revelava um toque de ansiedade. Você sabe como ela é teimosa. Ela vai insistir que consegue viver sozinha, e é exatamente por isso que temos que decidir isso nós mesmas, Tabitha retrucou. Escute, Garret, eu respeito sua mãe. De verdade. Ela é uma mulher forte e conquistou muita coisa na vida. Mas ela precisa de cuidados agora, e não podemos oferecer isso aqui com nossos horários de trabalho. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto.
Trabalhei como técnico em refrigeração industrial por 40 anos. Subi em sótãos, rastejei sob esteiras rolantes em frigoríficos e instalei sistemas de refrigeração em freezers. Não era um trabalho para homens ou mulheres fracos. Minhas mãos ainda são fortes, apesar do início da artrite. E dizem que preciso de cuidados. Certo, Garré cedeu. Falarei com ela no fim de semana, mas vamos encarar isso como uma solução temporária até que ela se recupere completamente. Claro, querida, disse Tabita com satisfação na voz. Vou passar lá amanhã para ver se há vagas. Ouvi o som de uma cadeira sendo puxada para trás, depois passos, e então o barulho de pratos. Estavam colocando a máquina de lavar louça na máquina, os sons habituais da noite, e eu estava sentada na penumbra do meu quarto, sentindo meu mundo desmoronar. Uma lesão no quadril, 5 meses atrás, mudou tudo. Antes disso, eu morava sozinha na minha casinha nos arredores da cidade, aquela que eu e o Rio compramos há 30 anos. Depois que ele morreu, há 10 anos, fiquei lá sozinha, mas não me sentia sozinha. Eu tinha um emprego, amigos, hobbies. Cultivei orquídeas e consertei móveis velhos que encontrei em vendas de garagem. E então eu caí. Foi um acidente trivial. Escorreguei nos degraus de gelo da minha varanda quando voltava da loja. Fratura de quadril é uma lesão comum em mulheres da minha idade. Cirurgia, 2 semanas no hospital, e então Garré sugeriu que eu fosse morar com eles. Só temporariamente, até você se recuperar, mãe. Você não pode ficar sozinha com uma fratura dessas. Concordei, embora com relutância. Minha casa foi guardada. A água foi desligada, o gás cortado e as persianas fechadas. Levei apenas o essencial, roupas, alguns livros, fotografias, e agora, 5 meses depois, eles decidiram que é hora de se livrar de mim. Lá embaixo, a porta da geladeira bateu. Ouvi Tabita servindo vinho. Ela sempre tomava uma taça de tinto antes de dormir, um pequeno ponto fraco de uma empresária de sucesso. Pensei que poderíamos ir ver Pine Hills neste sábado, disse ela. Eles têm apartamentos de 1 e 2 quartos. Podemos avisar a mamãe que vamos só dar uma volta. Acho que não devemos mentir para ela, objetou Garré. É melhor ser honesto com ela, senão ela vai fazer um escândalo. Tabita bufou. Você conhece sua mãe. Ela vai insistir que consegue se virar sozinha, como quando nos oferecemos para contratar um cuidador para ela depois da cirurgia, e ela recusou. Ela sempre foi independente, disse Garré com um toque de orgulho na voz. E por um instante, reconheci o menino que admirava a mãe por consertar a bicicleta ou montar uma prateleira. Lembra como ela consertou nossa máquina de lavar louça ano passado? O encanador queria $300, e ela desmontou tudo em meia hora. Ah, sim. Sua mãe é pau para toda obra, disse Tabita, com a voz cheia de sarcasmo. E é exatamente por isso que ela nunca vai admitir que precisa de ajuda. Garré, ela tem 67 anos. A maioria das pessoas não se recupera totalmente de uma fratura como essa. E o trabalho dela é trabalho braçal. Você não acha que ela vai voltar a consertar aquelas geladeiras enormes, acha? Cerrei os dentes. Sim, pretendo voltar. Talvez não em tempo integral, mas poderia fazer alguns trabalhos por semana. Minha cabeça e minhas mãos ainda funcionavam bem. Eu tinha uma reputação na cidade. Evelyn Mercer, a melhor consertadora de geladeiras de 3 condados. As pessoas ainda me ligavam quando outros reparadores não conseguiam resolver o problema. Talvez você tenha razão, suspirou Garré. Mas vamos falar com ela primeiro. Sem truques. Ela merece respeito. Claro, querida. Novamente aquele tom condescendente. Só não prolongue. Não há muitas vagas e a lista de espera é longa. Ouvi-os entrarem na sala. O som da TV, seu programa favorito, estava começando. Uma noite típica para os Mercers, só que agora eu sabia que meus dias ali estavam contados. Tentando cuidadosamente não fazer barulho, levantei-me e fui até a janela.
Além do vidro, ficava o quintal bem cuidado, o orgulho e a alegria de Tabita. O gramado estava impecavelmente aparado. Os arbustos estavam aparados e havia um pequeno lago com peixinhos dourados. Tudo estava impecável, como uma foto de revista. Exatamente como a casa deles, exatamente como a vida deles, que agora não tinha mais lugar para uma velha com problemas no quadril. 10 anos atrás, quando Hugh morreu de ataque cardíaco, Garrett sugeriu que eu fosse morar com eles. Na época, eles moravam em um pequeno apartamento em Melier, e eu recusei. Eu queria me virar sozinha para manter minha independência, e consegui. Mas agora, quando eu realmente precisava de apoio, eles decidiram me mandar para uma casa de repouso, Pine Hills. Eu tinha visto anúncios desse lugar, jardins bem cuidados, equipe simpática, programas culturais para os moradores. Nenhuma palavra sobre o fato de que era essencialmente uma prisão para idosos que haviam se tornado um fardo para suas famílias. Voltei lentamente para a cama e me sentei, pegando o livro que havia caído. Era um drama histórico que minha melhor amiga Lynette tinha me dado de aniversário. Ela era a única pessoa que me visitava regularmente nos últimos 5 meses. Precisamos de espaço. É melhor decidir agora. As palavras de Garrett ecoavam na minha cabeça. Era como se eu fosse um móvel velho que precisasse ser jogado fora para dar lugar a um sofá novo. Tentei me lembrar de quando o meu relacionamento com meu filho se tornou tão formal. Quando ele parou de ligar só para bater papo e passou a ligar apenas nos feriados ou quando precisava de alguma coisa, provavelmente aconteceu de forma gradual, imperceptível. Primeiro, ele se casou com Tabita, uma garota ambiciosa, formada em logística e com planos para um futuro brilhante. Depois vieram as meninas, Daryl, agora com 12 anos, e Fiona, que acabará de fazer 9. Depois, compraram esta casa nos subúrbios de Burlington, com boas escolas por perto e vista para o lago Champlain. E eu fiquei sozinha na casa que dividia com Hugh, trabalhando até me aposentar, aos 65 anos. Mesmo depois disso, continuei a aceitar encomendas particulares, não pelo dinheiro, mas porque não conseguia imaginar minha vida sem trabalho, sem a sensação de ter consertado algo, reparado algo, tornado o mundo um pouquinho melhor. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. Não, eu não me deixaria desmoronar. Não deixaria que vissem o quanto doía. Evelyn Mercer nunca fora de chorar. Mesmo no funeral de Hugh, eu me controlei, só deixando a dor me invadir depois que ela se foi. Amanhã, eu seria eu mesma. Prepararia o café da manhã para as meninas e as ajudaria a se arrumar para a escola. Conversarei com a Tabita sobre o projeto dela no trabalho. Ela coordena entregas de equipamentos médicos e está trabalhando em um contrato importante no momento. Fingirei que não ouvi nada. E então terei que decidir o que fazer a seguir, porque a Tabita está certa sobre uma coisa. Não posso ficar aqui para sempre. Mas um asilo? De jeito nenhum. Começou a chover lá fora, uma chuva leve e fina, típica do início do outono em Vermont. Observei as gotas de chuva escorrendo pela janela, formando padrões intrincados, e pensei na minha casa. Imagino em que condições ela está agora. Será que o telhado está vazando? Será que ratos entraram? Eu deveria dar uma olhada pelo menos uma vez por mês, mas com esse trauma, ouvi Garrett rindo lá embaixo. Ele sempre ria de piadas bobas em programas de TV. Eu costumava saber tudo o que o fazia rir, o que o deixava bravo, com o que ele sonhava. Agora ele era quase um estranho. Um homem que decide mandar a mãe para um asilo porque precisa de espaço. Deitei-me na cama sem me despir e puxei o cobertor até o queixo. O sono não vinha. Fragmentos da conversa que eu ouvirá giravam na minha cabeça, misturando-se com lembranças. Garrett aos 5 anos em sua primeira bicicleta. Garrett aos 14, um adolescente mal-humorado discutindo com o pai sobre o toque de recolher. Garrett aos 22, em sua beca de formatura com um diploma de engenharia. Garrett aos 30, levando Tabita ao altar. E agora Garrett aos 42, planejando se livrar da mãe. Não sei quanto tempo fiquei ali, olhando para o teto. Os sons abafados da TV ainda podiam ser ouvidos lá de baixo quando finalmente me decidi.
Não vou esperar que eles criem coragem e me contem o plano. Não vou deixar que decidam o meu destino. Eu decido o que fazer a seguir. Porque, apesar do meu quadril ruim e dos 67 anos que já tenho, ainda sou Evelyn Mercer e sempre escolhi meu próprio caminho. Amanhã começou como de costume. Acordei às 6h30, como fazia há muitos anos. Quando se trabalha com unidades de refrigeração, muitas vezes é preciso sair cedo. Ninguém quer que carne ou leite estraguem por causa de um compressor quebrado. Esse hábito continuou comigo mesmo depois que me aposentei. Fiquei ali, olhando para o teto, e por um instante me esqueci da conversa que ouvira ontem. Então, as lembranças voltaram à tona e senti um nó na garganta. Mas as lágrimas não ajudaram. Respirei fundo, exalei e me forcei a levantar. Meu quadril doía como sempre pela manhã. Fiz cuidadosamente alguns exercícios prescritos pelo meu fisioterapeuta. Movimentos circulares lentos, alongamentos, agachamentos leves, segurar-me no encosto de uma cadeira. Quando a dor diminuiu um pouco, me vesti, uma calça simples de algodão e uma camisa larga, minha roupa habitual para ficar em casa, e desci. Tabita já estava agitada na cozinha, com seu terno impecável e o cabelo impecavelmente arrumado. Ela fazia sua mágica na cafeteira. As meninas estavam sentadas à mesa, Dério com um livro, Fiona mexendo no cereal, espalhando na tigela mais do que comendo. Bom dia, eu disse, tentando fazer minha voz soar normal. Ah, Evelyn, Tabita se virou para mim com um sorriso forçado. Você chegou cedo hoje. Como dormiu? Asterisco nojento, graças a você e ao meu filho asterisco, eu queria dizer. Em vez disso, dei de ombros. Bem. Meu quadril está um pouco dolorido, mas é normal. Fiona olhou para cima. Vovó, você pode me buscar na escola hoje? Temos um dia curto por causa de uma reunião de professores. Claro, querida. Baguncei seu cabelo, que estava preso em um rabo de cavalo bagunçado. A que horas eu te pego? Às 12h30, ela sorriu, mostrando uma falha entre os dentes da frente. E podemos ir ao parque. Quero te mostrar os novos insetos que encontrei. Fiona era fascinada por insetos desde os 6 anos. Ela tinha uma coleção inteira em recipientes de plástico, besouros, borboletas, aranhas. Tabita não suportava esse hobby, mas o suportava porque tirava notas excelentes em ciências. Tabita, você se importa? Olhei para minha cunhada, já sabendo a resposta de antemão. Na verdade, ela fez uma pausa, olhando para o relógio, tem uma reunião importante com fornecedores às 3. Eu estava planejando que você pegasse a Fiona e viesse direto para casa. Preciso que você faça o jantar, Evelyn. O Garret vai chegar tarde em casa. Cerrei os dentes. Ela planejou. Claro, ela planejou. A casa inteira seguia a rotina da Tabita, inclusive eu. Ok, assenti. Outra hora, Fiona. Mas, mãe, começou a menina. Sem mas, interrompeu Tabita. A vovó tem dificuldade para andar com o quadril, e você precisa fazer a lição de casa. Percebi a decepção no rosto da minha neta e quis discutir, dizer que eu poderia facilmente levar a criança para passear por algumas horas, que minha perna não cairia com uma caminhada curta. Mas fiquei quieta. Não queria começar o dia com uma discussão, principalmente na frente das crianças. Dério, largue esse livro. É hora de se preparar. Tabita pegou o livro de geologia gasto da filha mais velha. Você vai se atrasar para o ônibus. Dério, de 12 anos, revirou os olhos, mas se levantou obedientemente da mesa. Ao contrário da irmã, ela era quieta e séria. Às vezes eu a pegava me olhando fixamente, como se estivesse tentando resolver algum tipo de quebra-cabeça. Mas hoje, ela mal olhou para mim, perdida em seus próprios pensamentos. 15 minutos depois, Tabita levou as meninas embora, Dério para o ponto de ônibus, Fiona para a escola primária. Fiquei sozinha na casa vazia. Servi-me de uma xícara de café direto da cafeteira e sentei-me à mesa.
A casa estava impecável, graças a Tabita, que não suportava bagunça. Até os desenhos e trabalhos manuais das crianças tinham seu lugar designado no quadro de cortiça do corredor. Não havia ímãs na geladeira, nem brinquedos espalhados. Tudo estava em seu lugar, conforme planejado. Quando Garré era pequeno, nossa casa parecia diferente. Era cheia de vida, blocos de construção espalhados, trabalhos manuais inacabados, manchas de tinta na mesa. Ryu, meu marido, não dava a mínima para isso. Casa deve ser um lugar para relaxar, dizia ele. Nós dois trabalhávamos fisicamente. Ele era encanador e eu, técnico em refrigeração. Tínhamos bastante ordem no trabalho. Imagino o que Ryu diria se visse o filho agora. Garré, que se tornará tão certinho, que mantinha a mãe em casa por dever, mas que estava pronto para mandá-la para um asilo na primeira oportunidade. Terminei meu café, lavei a xícara e a coloquei no escorredor. Tabita não gostava quando a louça ficava na pia. Então, fui para a sala e liguei a TV no programa matinal que eu costumava assistir. Fingi que tudo estava normal, que eu não sabia dos planos deles, mas meus pensamentos continuavam voltando à conversa do dia anterior. Pine Hills. Imaginei o lugar, quartos idênticos e arrumados, idosos de roupão, enfermeiras com sorrisos melosos, atividades em grupo como cerâmica e jogos de tabuleiro com uma programação definida. Estremeci. Não, aquilo não era para mim. Prefiro voltar para minha antiga casa e arriscar quebrar o quadril de novo do que me enterrar viva naquele asilo para os que deram baixa. Um telefonema interrompeu meus pensamentos sombrios. Olhei para a tela. Linette, minha velha amiga, sempre ligava nesse horário às quartas-feiras, sabendo que eu estava sozinha em casa. Oi, minha velha, sua voz alegre me animou um pouco. Como estão as coisas na sua gaiola dourada? Linette nunca escondeu sua opinião sobre a minha situação. Ela achava que eu tinha desistido da minha independência com muita facilidade ao ir morar com meu filho. Lin, minha voz falhou, estou encrencada. O que aconteceu? Ela ficou séria na hora. Seu quadril? Você caiu? Não, não foi físico. Respirei fundo. Ouvi Garré e Tabita conversando ontem. Eles querem me mandar para um asilo. Houve silêncio do outro lado da linha. Então, aqueles pequenos bastardos. A indignação de Linette era tão sincera que eu não pude deixar de sorrir. E quando eles iam te contar? No fim de semana, aparentemente. Tabita já escolheu um lugar. Pine Hills, aquele com o comercial de TV. Anos dourados em um paraíso de pinheiros, bufou Linette. Um quarto lá custa tanto quanto um apartamento no centro da cidade. Eles planejam usar minha pensão e os pagamentos da Previdência Social, eu disse com um sorriso amargo. Talvez tenham que pagar um pouquinho a mais. Que generosos da parte deles, disse Linette, sarcasticamente. O que você vai fazer? Não sei, respondi honestamente. Por enquanto, estou fingindo que não ouvi nada. Mas definitivamente não posso ficar aqui. Não agora que sei o que eles pensam de mim. Claro que não. Escuta, e a sua casa? Ainda é sua, certo? Sim, mas foi guardada. Não vou lá há 5 meses. E o médico disse que é muito cedo para eu morar sozinha. Doutor, murmurou Linette. O que os médicos sabem sobre a vida? Você tem 67 anos, não 97. Não é o fim do mundo se você quebrou o quadril. Minha irmã quebrou o dela aos 60 e estava esquiando 6 meses depois. Nem todo mundo é tão durão quanto a sua irmã, sorri. Mas você não é ruim. Lembra do ano passado, quando fizemos uma trilha ao redor do lago? 20 quilômetros em um dia. A voz de Linette soava confiante. Escute, por que você não vem morar comigo por um tempo? Eu tenho um quarto de hóspedes. Você pode ficar lá até decidir o que fazer com a sua casa. A oferta era tentadora. Linette morava sozinha em uma pequena casa não muito longe do centro da cidade.
Depois de se aposentar, ela começou a fazer podcasts e criou seu próprio programa sobre ferrovias, que inesperadamente se tornou popular entre os fãs de história do transporte. Ela sempre foi excêntrica, a primeira condutora de trem do nosso estado, mãe solteira de 2 filhos que agora trabalhava no Alasca. Obrigada, Leni, eu disse, tocada pela oferta. Mas também não quero ser um fardo para você. Um fardo, ela bufou. Quem você acha que eu sou, sua nora? Somos amigas há 40 anos, Evei. Eu te conheci quando você carregava refrigeradores até o 3º andar sem elevador. Vi você criar seu filho sozinha quando o Rio perdeu o emprego e entrou numa farra de 6 meses. Você nunca será um fardo para mim. Ponto final. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Lynette sempre sabia encontrar as palavras certas. Vou pensar, prometi. Primeiro, quero ver como eles vão me dar a notícia. Talvez eu esteja errada. Talvez eles quisessem dizer outra coisa. É, claro, disse Lynette, cética. Precisamos de espaço é uma frase muito ambígua. Talvez eles quisessem dizer que querem te mandar para o espaço. Ri pela primeira vez nas últimas 24 horas. Você é impossível. Mas eu sou sincera, ela retrucou. Escuta, Evei, eu passo aí amanhã. Avisa sua Tabita que vamos ver suas orquídeas. Precisamos dar uma olhada nelas enquanto você estiver fora. Tá bom, concordei. Eu também passo na casa. Ver como está. Ótimo. Agora me conta, como está indo sua fisioterapia? Você está fazendo os exercícios que eles prescreveram? Conversamos por mais meia hora. Lynette me contou sobre seu novo episódio de podcast, sua sobrinha que viria visitá-la na semana seguinte e o gato que havia se instalado em seu quintal. Só o papo de sempre que me ajudou a esquecer os problemas. Depois da nossa conversa, me senti melhor. Decidi me apressar e preparar algo para o jantar. Abri a geladeira e a encontrei quase vazia, apenas alguns potes com sobras de ontem, alguns vegetais e leite. Tabita não tivera tempo de fazer compras. Suspirei. Eu teria que ir ao mercado. Não era longe, a apenas 2 quarteirões de casa, mas andar de um lado para o outro com sacolas podia ser cansativo para o meu quadril. Por outro lado, eu precisava esticar as pernas, e uma desculpa para sair de casa é sempre uma boa ideia. Vesti uma jaqueta leve, o outono em Vermont já estava se fazendo sentir com dias frescos, e saí. Era um dia claro com uma brisa leve. Os vizinhos já tinham começado a decorar suas casas para o Halloween, abóboras na varanda, teias de aranha falsas nos arbustos, esqueletos pendurados nas árvores. Tabita não aprovava decorações tão vulgares. Na casa deles, o Halloween era comemorado modestamente, um par de abóboras elegantes e uma guirlanda de folhas de outono na porta. Peguei um carrinho de compras na loja e caminhei lentamente entre os corredores, apoiando-me nele. Comprei um frango, legumes para um ensopado, pão fresco e algumas frutas. Também comprei leite para as meninas e café, que Garré gosta. Na fila do caixa, encontrei a senhora Parker, minha vizinha. Evelyn, como você está? Como está seu quadril? Ela me olhou de cima a baixo. Melhor, obrigada, sorri rigidamente. Vi a Tabita te levar ao médico semana passada. Que nora atenciosa você tem. Você tem sorte. Asterisco se você soubesse asterisco, pensei, mas disse em voz alta, sim, ela é muito atenciosa. E Garré, como ele está se saindo no novo emprego? Ouvi dizer que ele foi promovido. Fiquei paralisada. Uma promoção? Garré não tinha dito nada sobre uma promoção. Ah, sim. Ele está muito feliz, eu disse, tentando soar natural. Ele está trabalhando duro. Claro, gerenciar um departamento inteiro não é brincadeira, a senhora Parker baixou a voz. É verdade que eles estão planejando fazer uma ampliação na casa? Eu vi os construtores semana passada. Isso era novidade para mim. Garré não tinha mencionado nenhum plano para uma ampliação.
Pelo menos ele não tinha me contado sobre isso. Sim, eles estavam discutindo alguma coisa, respondi evasivamente. Sabe, uma família em crescimento precisa de mais espaço. Claro, claro, assentiu a senhora Parker. Daryl vai ser adolescente em breve. Ela vai precisar de um quarto só para ela. Onde você vai ficar depois da reforma? Eles vão reformar o quarto em que você mora agora, certo? Então, era isso. Não apenas precisamos de espaço, mas planos de reforma bem específicos. A julgar por tudo, a decisão de me mandar para um asilo já tinha sido tomada há muito tempo, não ontem. Eles estavam discutindo como me dariam a notícia ontem mesmo. Os planos ainda não estão finalizados, eu disse, tentando manter a cara séria. Vamos discutir tudo em família. Claro, insistiu a senhora Parker. Sabe, minha prima se mudou recentemente para Pine Hills. Ela diz que é simplesmente maravilhoso lá. Talvez você também devesse considerar, na sua idade. Felizmente, era minha vez no caixa, e consegui interromper aquela conversa desagradável. Depois de pagar minhas compras, saí correndo, ignorando o convite da senhora Parker para tomarmos chá algum dia. A estrada para casa parecia interminável. Meu quadril doía, mas a dor física não era nada comparada à dor emocional. Portanto, não foi uma decisão espontânea. Eles vinham planejando isso há muito tempo. Talvez até antes de eu me mudar para a casa deles. Talvez sempre tivessem considerado minha estadia ali temporária, até que me encontrassem um lugar em uma casa de repouso. Entrei em casa, guardei as compras e sentei-me à mesa da cozinha, sentindo-me completamente devastada. Meu próprio filho, que cresceu com uma mãe amorosa, estava disposto a me mandar para um asilo por um quarto extra, por uma questão de espaço. Às 11 horas, me forcei a levantar e ir à escola da Fiona. O tempo tinha piorado. Tinha começado a chuviscar, então levei um guarda-chuva. A escola ficava a 10 minutos a pé. No caminho, tentei pensar no que diria ao meu filho e à minha nora quando eles finalmente decidissem falar comigo sobre seus planos. Uma parte de mim queria fazer uma cena e dizer tudo o que pensava sobre eles. A outra parte só queria ir embora em silêncio, sem explicar nada. Fiona estava me esperando na entrada da escola com as outras crianças. Quando me viu, acenou alegremente e correu em minha direção. Vovó, olha o que eu desenhei. Ela me entregou um desenho de insetos. Que lindo, querida, sorri, olhando para as linhas irregulares. Esses são seus insetos favoritos? Sim, é um besouro veado, e aquele é um besouro rinoceronte. A senhorita Wilson disse que eu desenhei as antenas deles com muita precisão. A senhorita Wilson tem razão. Peguei minha neta pela mão. Vamos para casa. Está começando a chover. No caminho para casa, Fiona tagarelava sem parar sobre a escola, sua melhor amiga Zoe e seu novo professor de música, que as deixa tocar bateria de verdade. Eu ouvia sem muita atenção, concordando com a cabeça nos momentos certos. Meus pensamentos voltavam sempre para a conversa com a senhora Parker. Quando chegamos em casa, Fiona correu imediatamente para o quarto para se trocar, e eu comecei a preparar o jantar. Uma salada simples e sanduíches, nada sofisticado, mas a menina não era exigente com comida, ao contrário da mãe. Almoçamos juntas. Então Fiona sentou-se para fazer a lição de casa, e eu comecei a preparar o jantar. Decidi fazer ensopado de frango, um prato que Garry adorava desde a infância. Talvez isso lembrasse de como eu cuidei dele todos esses anos. Embora eu provavelmente estivesse apenas me iludindo. Tabitha voltou às 15 horas. Ela entrou correndo em casa como um pequeno furacão, jogou a bolsa na mesa, tirou os sapatos e imediatamente ligou o laptop. Como foi a reunião? Perguntei educadamente, mexendo o ensopado. Ótimo, respondeu ela distraidamente, olhando fixamente para a tela. O contrato está quase fechado. Só faltam alguns detalhes. É o projeto de equipamentos médicos? Sim, fornecer tomógrafos computadorizados para 3 hospitais estaduais. É uma encomenda grande.
Ela levantou os olhos do computador e olhou para mim. Evelyn, os pedreiros vêm amanhã. Vão tirar as medidas da ampliação. Chegou o momento da verdade. Fingi surpresa. Uma extensão? O Garret não disse nada. Foi uma decisão espontânea, disse Tabita rapidamente. O Garret foi promovido no trabalho, então podemos pagar. Adério precisa do seu próprio quarto. Ela está prestes a virar adolescente. Assenti, fingindo aceitar a explicação. E onde vão construir? No lado leste da casa, onde agora fica o roseiral, ela deu de ombros. Teremos que sacrificar alguns arbustos, mas o que se pode fazer? Uma família em crescimento precisa de espaço. Essa frase de novo. Espaço. Como se eu ocupasse espaço demais na vida deles. Claro, eu disse, voltando para o fogão. O jantar estará pronto em meia hora. Ótimo. Vou ver a lição de casa da Fiona, disse Tabita, subindo as escadas e me deixando sozinha na cozinha. Fiquei em pé junto ao fogão, mexendo o ensopado mecanicamente. Então, os pedreiros viriam amanhã. Já tinha começado. Em breve, me contariam a decisão de me mandar para Pine Hills. Ou talvez estivessem esperando o fim de semana, quando Garret voltaria para casa. Afinal, ele era meu filho, e deveria ser ele quem daria a notícia. Garret chegou em casa às 19 horas. Parecia cansado, mas feliz. Beijou a esposa, bagunçou o cabelo da filha e acenou para mim. Sentamos para jantar, a família perfeita na mesa perfeita. Mãe, o ensopado está ótimo, Garret sorriu para mim do outro lado da mesa. Igualzinho a quando eu era criança. Obrigada, filho. Tentei sorrir de volta. É o seu favorito. Garret, contei para Evelyn sobre os construtores, interrompeu Tabita. Eles vêm amanhã às 10 horas. Ah, sim. Ele assentiu, continuando a comer. Mãe, decidimos construir uma extensão. As meninas precisam de mais espaço. Já ouvi, respondi secamente. A propósito, parabéns pela promoção. Ele me olhou surpreso. Obrigado. Não achei que você soubesse. A senhora Parker me contou hoje na loja, dei de ombros. Ela sabe de todas as novidades. Ah, aquela senhora Parker, Tabita fez uma careta. Ela sempre mete o nariz onde não é chamada. Ela também disse que o primo dela se mudou recentemente para Pine Hills. Observei atentamente as reações de Tabita e Garret. Ela diz que é muito bom lá. Tabita congelou com o garfo na mão. Garret tossiu, tentando esconder o constrangimento. Sério, Tabita finalmente conseguiu dizer. Que interessante. Sim, ela recomendou muito, continuei como se nada tivesse acontecido. Para pessoas da minha idade. Mãe, começou Garret, mas Tabita o interrompeu. Evelyn, a gente ia conversar com você sobre isso no fim de semana, mas já que o assunto surgiu. Tabita, agora não, Garret olhou rapidamente para as filhas, que ouviam atentamente a conversa. Crianças, quem já terminou de jantar pode ir assistir desenho animado. Dério se levantou da mesa. Terminei. Vamos, Fiona. Mas eu não terminei, protestou a mais nova. Fiona, a voz de Tabita assumiu um tom de aço. Vá com sua irmã. Os adultos precisam conversar. Fiona fez beicinho, mas obedientemente se levantou e seguiu a irmã até a sala de estar. Assim que as crianças foram embora, Tabita se virou para mim. Então, você já sabe sobre Pine Hills? Só que é um lugar muito bom para pessoas da minha idade, eu disse, mantendo a voz calma. E que você queria falar comigo sobre isso. Mãe, Garret largou o garfo. Queríamos muito discutir com você a possibilidade de nos mudarmos para uma clínica especializada. Temporariamente, é claro, enquanto as reformas estão em andamento. Temporariamente. Temporariamente, repeti. Para que, depois das reformas, eu possa voltar.
Garrett e Tabitha trocaram olhares rápidos. Vi meu filho engolir em seco antes de responder. Bem, mãe, depois das reformas, o layout da casa vai mudar. Seu quarto atual vai se tornar parte do novo quarto do Daryl, e não teremos mais nenhum quarto sobrando. Eu poderia dormir no sofá da sala, eu disse, sabendo muito bem que a sugestão seria rejeitada. Evelyn, Tabitha começou gentilmente, mas eu podia ouvir a irritação em sua voz. Você entende que isso não é uma opção. Com seu quadril, você precisa de uma cama de verdade e um pouco de privacidade. Em Pine Hills, você terá seu próprio quarto, assistência médica, acompanhantes da sua idade. Quanto isso vai custar? Interrompi. Mãe, não se preocupe com o dinheiro. Garrett tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Já resolvemos tudo. Sua pensão e seguro devem ser suficientes, se alguma coisa ajudar. Que generoso da sua parte, não consegui conter o sarcasmo. E quando você planejava me contar sobre isso? No fim de semana, Garrett pareceu culpado. Queríamos ir lá juntos. Mostrar que lugar legal é. Prefiro voltar para casa, disse eu com firmeza. Mas isso é impossível, exclamou Tabitha. Sua casa está fechada com tábuas há 5 meses. Provavelmente está úmida e mofada, e o médico disse que é cedo demais para você morar sozinha. O médico disse isso há 3 meses, objetei. Meu estado melhorou significativamente desde então. Mãe, seja razoável, suspirou Garrett. Você não pode morar sozinha naquela casa velha. E, como pode ver, não podemos deixá-la aqui. Pine Hills é a melhor opção. Melhor para quem? Para você ou para mim? Olhei meu filho diretamente nos olhos. Você já decidiu tudo sem mim. Encontrou um lugar, calculou meu dinheiro. Talvez já tenha arrumado minhas coisas. Evelyn, você está exagerando, Tabitha franziu os lábios. Estávamos apenas explorando opções. A decisão final é sua. Asterisco claro. Mentiras, asterisco eu sabia que era mentira. Eles já tinham tomado a decisão final. Todo o resto era apenas uma formalidade para me fazer sentir que eu tinha uma escolha. Vou pensar, eu disse finalmente. Agora, se me dão licença, vou para o meu quarto. Estou cansado hoje. Levantei-me da mesa, ignorando a dor no quadril. Não queria que vissem como era difícil para mim andar. Isso só confirmaria a crença deles de que eu não conseguiria viver sozinho. Mãe, começou Garrett, mas eu balancei a cabeça. Agora não, Garrett. Preciso de tempo para pensar em tudo. Subi para o meu quarto e fechei a porta. Então me sentei na cama, sentindo minhas mãos tremerem. Era ainda pior do que eu pensava. Eles não estavam apenas discutindo a possibilidade de me mandar para um asilo. Eles já tinham decidido. Eles tinham escolhido um lugar, calculado os custos e planejado a reforma do meu quarto. E tudo sem que eu soubesse. Reforma. Os construtores chegariam amanhã. Isso significava que eu tinha muito ou pouco tempo para decidir. Assim que a obra começasse, não haveria mais volta. Eu seria mandado para Pine Hills, provavelmente para sempre. A ideia me deixou em pânico. Respirei fundo, tentando me acalmar. Eu precisava agir, e agir rápido. Primeiro, eu precisava ligar para a Lynette. Peguei meu celular e disquei o número dela. Ela atendeu depois do segundo toque. Evei, o que houve? Leni, preciso da sua ajuda, sussurrei, com medo de que ela fosse ouvida. Você pode vir amanhã cedo, antes das 10 horas? Claro. Ela nem perguntou por quê. Estarei aí às 9 horas. É sério? Sim. Os construtores vêm amanhã tirar as medidas para a reforma. Eles vão reformar meu quarto para o Daryl. E para onde você vai? Para Pine Hills, eu disse com um sorriso amargo. Eles acabaram de me contar. Ou melhor, eu os fiz admitir quando mencionei no jantar. Aqueles desgraçados, disse Lynette, sem esconder a indignação.
Ok, eu vou aí. O que você está planejando fazer? Ainda não sei, mas não vou para aquele asilo, isso é certeza, eu disse com determinação na voz. Talvez eu fique com você por um tempo, como você sugeriu. Depois volto para minha casa. Ótima ideia. Eu te ajudo a fazer as malas. Obrigada, Leni. Você é um amigo de verdade. Claro, ela bufou. Se cuida. Até amanhã. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Já estava escuro, e gotas de chuva caíam sob a luz dos postes de luz. O outono em Vermont é uma época de mudanças. As folhas estão mudando de cor. Os dias estão ficando mais curtos. E a natureza está se preparando para o inverno. Talvez seja a hora de eu mudar também. Comecei a repassar mentalmente o que precisava levar, algumas roupas, remédios, fotografias. Eu não tinha levado muita coisa para a casa do meu filho. A maior parte da minha vida ainda estava na minha própria casa, desativada, mas ainda minha. Lá embaixo, eu ouvia as vozes abafadas de Garrett e Tabitha. Eles provavelmente estavam discutindo sobre o que fazer comigo. Tabitha sem dúvida insistia que eu me mudasse para Pine Hills o mais rápido possível, e Garrett provavelmente hesitava, mas eu sabia que, no final, ele cederia, como sempre. Meu filho não era páreo para a assertividade da esposa. Fui para a cama sem me despir. O sono não vinha. Fragmentos da conversa de hoje giravam na minha cabeça, misturando-se com lembranças do pequeno Garrett me abraçando e dizendo que nunca me deixaria. Crianças crescem. Suas promessas são esquecidas. A vida continua. Mas de uma coisa eu tinha certeza: não deixaria que decidissem o meu destino. Não deixaria que me mandassem para um asilo como se fosse uma coisa inútil para dar lugar a reformas. Eu ainda era Evelyn Mercer, a mulher que passará 40 anos consertando as unidades de refrigeração mais complicadas, e encontraria um jeito de consertar a minha vida. A chuva continuava a bater nas janelas e a casa ficou em silêncio. A família Mercer se preparava para dormir, sem saber que seus planos estavam prestes a mudar. Porque amanhã, um hóspede indesejado chegaria à casa deles, operários da construção civil que começariam a transformar meu quarto em um quarto paradério, e essa reforma seria o catalisador para minha própria libertação. Lynette chegou pontualmente às 9 horas, como prometido. Eu já a esperava na janela, observando a rua. O café da manhã foi tenso e silencioso. Tabitha fingiu que nada estava acontecendo. Garrett evitou me olhar nos olhos, e as meninas perceberam a tensão e também permaneceram em silêncio. Assim que Tabitha levou as crianças para a escola, comecei a colocar os itens mais essenciais em uma pequena bolsa. Quando a campainha tocou, eu estava pronta. Quando abri a porta, vi Lynette usando sua boina característica e um sorriso radiante no rosto. Pronta para correr, ela sussurrou, me abraçando. Não está funcionando, protestei. Só uma retirada estratégica. Como quiser, ela piscou. Seu velho carro está na garagem? Lynette se referia ao meu velho Ford, que estava parado na garagem do Garrett desde que me mudei para a casa deles. Eu não dirigia desde a lesão no quadril, embora o médico tivesse dito que eu conseguiria depois de 3 meses de recuperação. Sim, mas não tenho certeza se vai pegar. Foi por isso que trouxe o Brian. Lynette acenou com a cabeça em direção à rua, onde uma caminhonete estava estacionada na calçada com um jovem parado ao lado dela com ferramentas. Ele é meu vizinho, mecânico. Ele vai dar uma olhada no seu carro enquanto arrumamos as malas. Fiquei comovida com a consideração dela. Lynette sempre teve um talento especial para pensar nas coisas. Obrigada, apertei a mão dela. Não sei o que faria sem você. Ah, pare com isso, ela me dispensou com um gesto. Deixe-me ver o que você trouxe. Subimos para o meu quarto, onde uma pequena bolsa com roupas, documentos e fotografias estava sobre a cama. Lynette olhou para ela com um olhar crítico. Só isso? Onde estão suas ferramentas? Na minha casa, na garagem, se ainda estiverem lá. Vamos verificar, Lynette assentiu.
E quanto ao dinheiro? Você tem acesso às suas contas? Concordei. Sim, tenho meu cartão e mais alguma coisa. Fui até a cômoda e abri a gaveta de baixo. Debaixo de uma pilha de suéteres, havia um livro surrado, um exemplar antigo de Moby Dick que Hugh me dera no nosso primeiro aniversário. Abriu, páginas haviam sido cortadas para formar um compartimento secreto, que continha um maço de dinheiro. Nossa, os olhos de Lynette se arregalaram. Quanto é? 5.000 reais, dei de ombros. Sobra dos últimos empregos antes do meu acidente. Eu sempre tinha um dinheirinho sobrando para os dias difíceis. Você fez a coisa certa, Lynette assentiu respeitosamente. Então, não temos problemas financeiros. Pelo menos não por enquanto. Coloquei o dinheiro na minha bolsa e fechei o zíper. Agora só preciso escrever um bilhete, disse eu, pegando um bloco de notas e uma caneta. Tem certeza de que quer fazer isso? Lynette franziu a testa. Talvez devêssemos ir embora e deixá-lo se preocupar. Balancei a cabeça. Não, isso não seria justo. Independentemente do que eu pense da decisão deles, não quero que se preocupem. Escrevi rapidamente um bilhete curto, *Garrei e Tabita, decidi ir para casa. Não se preocupem comigo. Vou ficar bem. Sou grata pelos cuidados de vocês nos últimos meses, mas não posso e não vou me mudar para uma casa de repouso. Minha amiga Lynette ficará comigo no começo. Mamãe, Deixei o bilhete na mesa da cozinha, onde Tabita certamente o veria quando chegasse do trabalho. A essa altura, Lynette e eu já teríamos ido embora há muito tempo. Brian verificou rapidamente meu Ford e me garantiu que estava tudo bem, apenas a bateria descarregada. Ele instalou um novo, verificou o óleo e a gasolina e, em meia hora, o carro estava pronto para partir. Obrigado, rapaz, eu disse, estendendo-lhe uma nota de $20, mas ele recusou. Não precisa, senhora Mercer. Lynette já pagou. Ele sorriu. Tenha uma boa viagem. Saímos da garagem do Garré às 10h30, no momento em que uma van com operários da construção civil parou em frente à casa. Eu os vi começar a descarregar as ferramentas. A reforma estava começando, mas eu não estaria lá para ver. Para onde vamos primeiro? Perguntou Lynette do banco do passageiro. Para minha casa, eu disse com firmeza. Preciso ver em que condições ela está. O caminho até minha antiga casa levou cerca de 20 minutos. Ficava nos arredores da cidade, uma pequena casa térrea com garagem e jardim. Quando paramos, meu coração apertou. A casa parecia abandonada. O jardim estava coberto de mato. A tinta da varanda estava descascando e as janelas estavam fechadas. Parece que ninguém vem aqui há um tempo, comentou Lynette ao sair do carro. 5 meses, suspirei. Garré prometeu dar uma olhada pelo menos uma vez por mês, mas acho que ele esqueceu. Tirei as chaves da bolsa e fui até a porta. Minhas mãos tremiam um pouco, como se eu estivesse voltando para a casa de um estranho, não a minha. A fechadura era difícil de girar, mas finalmente a porta se abriu com um longo rangido. Lá dentro, cheirava a mofo e umidade. Abrimos as persianas, deixando entrar luz e ar fresco. Poeira cobria todas as superfícies. Havia pegadas de rato no chão e uma teia de aranha cobria um abajur no canto da sala de estar. Bem, poderia ter sido pior, disse Lynette, otimista, olhando ao redor. Sem vazamentos, sem mofo, só precisa de uma boa limpeza. Assenti, olhando ao redor da casa. Os móveis estavam no lugar, cobertos com lençóis para protegê-los da poeira. Peguei um do sofá e me sentei, aliviada. Eu estava em casa. A água e a luz estão cortadas, lembrei-me. Vou ter que ligar para que liguem. Eu cuido disso, disse Lynette, pegando o celular. Olhe ao redor e veja se tudo está no lugar. Enquanto Lynette ligava para a empresa de serviços públicos, andei pela casa. Havia 3 cômodos pequenos, um quarto, uma sala de estar e uma cozinha conjugada com uma sala de jantar.
Havia um banheiro com chuveiro e um pequeno depósito. Nada supérfluo, mas era todo meu. Cada canto guardava lembranças. Foi aqui que Ryu e eu comemoramos nossa inauguração há 30 anos. Foi aqui que Garré cresceu. Foi aqui que fiquei sozinha após a morte do meu marido. No quarto, abri o guarda-roupa. Minhas roupas estavam penduradas em cabides, cuidadosamente embaladas em capas. Na cômoda, havia fotografias, Ryu no dia do nosso casamento, Garré em sua beca de formatura, Dério recém-nascida nos braços de seus pais felizes. A vida congelada em molduras. Na garagem, encontrei minhas ferramentas, todas em seus lugares, embora cobertas de poeira, uma caixa de chaves inglesas, um conjunto de chaves de fenda, um ferro de solda, um multímetro para testar circuitos elétricos. As ferramentas do meu ofício, técnico de reparos em refrigeração, uma profissão que foi minha vida por 40 anos. Lynette me encontrou lá, remexendo nas ferramentas. A água será ligada esta tarde, e a eletricidade também, disse ela. Eu providenciei, avisei que era urgente. Obrigada, sorri, agradecida. Não sei como teria me virado sem você. Não seja bobo, ela acenou com a mão. Você teria feito o mesmo por mim. Agora, vamos pensar no que fazer a seguir. Ainda não podemos morar aqui. Não tem água nem luz. Vamos para minha casa, almoçamos, e você pode ficar comigo por alguns dias até que tudo esteja conectado. Concordei. Trancamos a casa e fomos até a casa da Lynette. No caminho, ela sugeriu: vamos passar na loja de ferragens. Você vai precisar de produtos de limpeza, lâmpadas novas, talvez algumas ferramentas para pequenos reparos. Boa ideia, concordei. Vou comprar algumas compras enquanto estiver lá. Concaid's Hardware, sugeriu Lynette. Não fica longe da minha casa. Assenti. A Concaid's Hardware era uma pequena loja familiar que vendia de tudo, de pregos a ferramentas de jardinagem. Eu costumava comprar suprimentos lá antes de me aposentar. A loja não havia mudado muito desde minha última visita, as mesmas fileiras de ferramentas, as mesmas prateleiras de madeira com latas de tinta, o mesmo cheiro de óleo de máquina e madeira fresca. Atrás do balcão estava um homem idoso de barba grisalha e camisa de flanela, Weston Concaid, o proprietário. Evelyn Mercer, exclamou ele ao me ver. Faz séculos. Ouvi dizer que você estava no hospital. Olá, Weston, sorri para ele. Sim, quebrei o quadril há 5 meses, mas estou quase curado agora. Que bom ouvir isso, ele sorriu sinceramente. Preciso de você. Tenho algumas geladeiras precisando de conserto. Os clientes estão perguntando quando você volta. Olhei para ele, surpreso. Sério? Eles ainda se lembram de mim? Tá brincando, Weston bufou. Você é o melhor técnico de conserto de geladeiras em 3 condados. Ninguém quer lidar com aqueles novatos da assistência técnica. Eles só sabem trocar peças. Na verdade, não conseguem consertar nada. Senti uma onda de orgulho. Eles se lembravam de mim. Estavam me esperando. Eu ainda era necessário. Estou voltando ao trabalho, disse eu, surpreso com minhas próprias palavras. Mas primeiro preciso limpar a casa. Ninguém mora lá há 5 meses. Entendo, Weston assentiu. O que você precisa? Material de limpeza, ferramentas? Lynette e eu enchemos um carrinho de compras com tudo o que precisávamos, de um esfregão a um conjunto de chaves de fenda. Quando chegamos ao caixa, Weston disse: escute, Evelyn, tenho uma sugestão. Lembra do apartamento em cima da loja? Aluguei para os Petersons enquanto a casa deles estava sendo reformada depois do incêndio. Eu lembro, concordei. O que tem? Já está disponível. É pequeno, mas limpo, um quarto, cozinha, banheiro. Se precisar de um lugar para ficar enquanto estiver reformando sua casa, pode ficar lá. Olhei para ele, surpreso. Essa é uma oferta muito generosa, Weston. Quanto você cobra de aluguel?
Ele coçou a barba. Bem, na verdade, eu cobro $600 por mês, mas posso alugar para você por $400. Ou, ele fez uma pausa, podemos combinar. Você me ajuda a consertar as geladeiras e eu te dou um desconto no aluguel. O que me diz? Olhei para Lynette. Era uma oferta inesperada, mas muito tentadora. Um apartamento em cima de uma loja no centro da cidade, a oportunidade de voltar a trabalhar e economizar no aluguel. Podemos ver o apartamento? Perguntei. Claro, Weston virou-se para um jovem que estava abastecendo as prateleiras. Jake, fique de olho na loja. Vou mostrar o apartamento para a senhora Mercer. Subimos uma escada estreita nos fundos da loja. O apartamento era melhor do que eu esperava, iluminado, com janelas grandes voltadas para a rua principal. Os móveis eram simples, mas resistentes: uma cama, uma comoda, uma mesa, cadeiras e um sofá. A cozinha tinha fogão, geladeira e micro-ondas. O banheiro tinha um chuveiro com barras de apoio, o que era especialmente importante para mim, com meu quadril ruim. E então, perguntou Weston depois de darmos uma olhada no apartamento. Muito bom, respondi honestamente. Mas não tenho certeza se posso começar a trabalhar imediatamente. Preciso colocar minha casa em ordem primeiro, resolver minha papelada. Sem pressa, Weston me dispensou com um gesto. Mude-se quando estiver pronto. O apartamento está vazio de qualquer maneira. Resolvemos o trabalho depois. Tenho alguns pedidos simples, geladeiras domésticas, nada industrial. Você pode começar com elas e ver como vai. Parecia razoável. Eu poderia morar aqui enquanto arrumava minha casa e ver se conseguia trabalhar novamente com meu quadril recuperado, mas ainda não perfeito. Combinado, eu disse, estendendo a mão para Weston. Quando posso me mudar? Hoje, se você quiser, ele disse, apertando minha mão com sua palma grande e calejada. Eu te dou as chaves, e você pode preencher a papelada quando estiver pronta. Weston se mostrou não apenas generoso, mas também confiante, uma qualidade rara hoje em dia. Voltamos à loja, onde Weston me deu as chaves do apartamento e se recusou a aceitar dinheiro para as compras. Coloque na sua conta. Você pode me pagar quando começar a trabalhar. Depois da loja, Lynette e eu fomos para a casa dela. Sua casa geminada era aconchegante e um pouco excêntrica, assim como ela. Havia fotos de trens, miniaturas de locomotivas e livros sobre ferrovias por toda parte. No canto da sala, havia um microfone profissional para gravar podcasts. Fique à vontade, disse Lynette, apontando para o quarto de hóspedes. Vou preparar o jantar e depois decidimos o que fazer. Durante o jantar, uma simples, mas deliciosa caçarola de atum, discutimos um plano de ação. Então, disse Lynette, contando nos dedos, você tem dinheiro, um lugar para ficar e um emprego em potencial. Nada mal para o seu primeiro dia de liberdade. Sorri. Sim, tive sorte com Weston. Não achei que ele me ofereceria um apartamento. Ele sempre te tratou bem, comentou Lynette com um sorriso malicioso. Lembra como ele te convidava para um café toda vez que você vinha buscar suas ferramentas? Senti que estava corando. Ele só está sendo educado. É, principalmente para viúvas bonitas com mãos de ouro, Lynette piscou. Eu não imaginava que você pudesse flertar aos 70. Lynette, dei um tapa de brincadeira na mão dela. Pare com isso. Não estou no clima para romance agora. Preciso decidir o que fazer com a casa. Ok, ela ergueu as mãos em sinal de rendição. Quanto à casa, você tem algumas opções. Pode vendê-la e comprar um apartamento menor, ou alugá-la e viver do aluguel. Pensei nisso. Vender a casa onde morei por 30 anos, onde cada canto me lembrava Rio, Garret, nossa vida familiar? Mas, por outro lado, a casa precisava de manutenção constante, o telhado, o jardim, o aquecimento no inverno. Com meu quadril, talvez fosse demais. Não sei, admiti honestamente. Preciso colocar tudo em ordem primeiro, depois decidir.
talvez eu possa morar lá. Ou talvez você tenha razão, e seja melhor vender. Não se precipite, aconselhou Lynette. Instale-se no apartamento do Weston primeiro. Veja como a obra vai, depois você pode decidir o que fazer com a casa. Era um conselho sensato. Concordei. Eu farei isso. Obrigada, Leni. De nada, ela sorriu. Agora, vamos pensar no que fazer com o Garret. Ele já deve ter encontrado seu bilhete e estar ficando louco de preocupação. Suspirei. Sim, eu deveria ligar para ele, mas não agora. Deixe-o se preocupar um pouco. Talvez isso faça refletir sobre o comportamento dele. Duro, mas justo, Lynette assentiu em aprovação. Então vamos cuidar das suas finanças. Você precisa verificar suas contas para ter certeza de que tem acesso a todo o seu dinheiro. Passamos o resto do dia organizando minhas finanças. Eu tinha uma conta principal, onde entrava minha aposentadoria, e uma poupança com uma pequena reserva para uma emergência. Eu também tinha algumas ações da empresa onde trabalhava, não muitas, mas elas pagavam um pequeno dividendo. No geral, eu tinha dinheiro suficiente para viver uma vida modesta, especialmente se pudesse fazer algum trabalho extra consertando geladeiras. À noite, enquanto jantávamos, meu telefone tocou. Era o Garret. Mostrei a tela para Lynette, e ela assentiu. Hora de falar com seu filho. Respirei fundo e atendi. Sim, Garret. Mãe, sua voz soava aliviada e irritada ao mesmo tempo. Onde você está? Estou tentando falar com você o dia todo. Estamos ficando loucos de preocupação com você. Deixei um bilhete, respondi calmamente. Estou na casa da Lynette. Está tudo bem. Bem? Ele elevou a voz. Você desapareceu sem dizer uma palavra. Os pedreiros chegaram e você não estava. Tabitha quase teve um ataque cardíaco. Asterisco não porque ela estivesse preocupada comigo, mas porque seus planos foram arruinados asterisco, pensei, mas disse em voz alta, escrevi no bilhete que estava voltando para casa. Não quero ir para uma casa de repouso, Garret. E não vou para lá. Mãe, sua voz tornou-se persuasiva, explicamos que é temporário enquanto os reparos estão sendo feitos. Não minta para mim, interrompiu, ouvi sua conversa com a Tabitha. Você estava planejando me mandar para lá permanentemente para dar lugar ao Dério. Silêncio do outro lado da linha. Então você estava bisbilhotando. Eu ouvi você, corrigi. Não importa. O que importa é que você decidiu tudo pelas minhas costas. Você nem me consultou. Queríamos o melhor para você, sua voz soou magoada. Você precisa de cuidados, atenção médica. Tenho 67 anos, não 97, repeti as palavras de Lynette. Sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Tenho uma casa, uma pensão. E até encontrei um emprego. Um emprego? Perguntou Garret, incrédulo. Que tipo de emprego? Weston Concaide se ofereceu para me deixar consertar algumas geladeiras. Ele diz que os clientes dele pedem por mim. Mãe, isso não é sério. Você não pode voltar a trabalhar como reparador com esse seu quadril. Essa é minha decisão, eu disse com firmeza. Vou ficar com a Lynette até colocar minha casa em ordem. Ou talvez eu alugue um apartamento. De qualquer forma, não vou voltar para você nem ir para um asilo. Escute, começou Garret, mas eu o interrompi. Não, escute você. Sou grato a você e a Tabitha por me acolherem depois do meu acidente, mas agora quero voltar à minha vida normal, à minha vida, e espero que respeitem minha decisão. Um suspiro pesado do outro lado da linha. Tudo bem, mãe, se é isso que você decidiu, mas me prometa que vai tomar cuidado e nos deixar ajudar se precisar. Eu prometo, eu disse, amenizando. E ficarei feliz em ver minhas netas se elas quiserem me visitar. Claro, Garret concordou rapidamente. Eles sentem sua falta, principalmente a Fiona. Conversamos um pouco mais sobre as meninas, o trabalho dele, meus planos.
Quando desliguei, me senti aliviado. A primeira conversa difícil havia terminado. E então, perguntou Lynette. Melhor do que eu esperava, admiti. Ele não insistiu no asilo. Ele até se ofereceu para ajudar. Viu, às vezes você só precisa dar uma escolha às pessoas, Lynette piscou. Agora, vamos pensar no amanhã. Precisamos ir à sua casa para verificar se a água e a eletricidade estão ligadas. Começar a limpeza. Concordei, sentindo-me cansada do dia corrido. Sim, e precisamos ligar para a seguradora para saber sobre o plano de saúde e passar no banco para verificar as contas. A lista de tarefas está crescendo, comentou Lynette. Mas isso é bom. Significa que você está voltando à vida normal. Sorri. Sim. Para a minha vida. Não para a que Garrett e Tabitha planejaram para mim. Tomamos nosso chá, olhando para a cidade à noite pela janela da cozinha de Lynette. Senti uma estranha mistura de emoções, cansaço, alívio, ansiedade e esperança. Esperança de poder começar um novo capítulo na minha vida. Um capítulo em que eu tomasse minhas próprias decisões. Naquela noite, dormi profundamente, sem sonhos. Pela primeira vez em muitos meses, senti-me no controle da minha vida. Eu tinha um plano. Talvez não fosse perfeito, talvez arriscado, mas era meu. Um plano B para uma mulher que havia sido descartada. E eu estava determinada a provar que, aos 67 anos, a vida estava apenas começando. Passei 3 dias na casa da Lynette, colocando meus assuntos em ordem. Fomos até a minha casa, onde a água e a eletricidade já estavam ligadas, e começamos uma limpeza completa. Foi um trabalho árduo, tirar meses de poeira, arejar os cômodos, esfregar a cozinha. Meu quadril doía devido ao esforço incomum, mas eu não reclamava. Era uma dor agradável, a dor de voltar à vida normal. No banco, verifiquei minhas contas e me certifiquei de que tudo estava em ordem. A seguradora confirmou que meu plano de saúde era válido e que eu poderia consultar qualquer médico da rede. Cheguei até a ir ao escritório da Previdência Social para alterar meu endereço postal. No quarto dia, decidi passar na casa do Garrett para pegar o resto das minhas coisas e conversar com as minhas netas. Lynette e eu chegamos na casa delas depois do almoço, quando as crianças já deveriam ter voltado da escola. Tabitha abriu a porta com uma expressão tensa no rosto. Evelyn, Lynette, ela assentiu, nos deixando entrar. O Garrett disse que vocês viriam. Olá, Tabitha, eu disse, tentando ser educada. Só passei para pegar o resto das minhas coisas e ver as meninas. Elas ainda estão na escola, disse ela, olhando para o relógio. Chegam em casa em meia hora. Pode entrar. Entramos na sala de estar. A casa parecia diferente. Havia amostras de papel de parede e catálogos de móveis no canto, e plantas espalhadas sobre a mesa. A reforma estava a todo vapor. Vejo que você não perdeu tempo, comentei, apontando para as plantas. Sim, o construtor começou no dia seguinte ao seu. Tabitha franziu os lábios. Garrett está lá em cima arrumando suas coisas. Eu mesma arrumo, protestei e me dirigi para as escadas. Subindo para o antigo quarto de hóspedes, vi Garrett colocando meus livros em uma caixa de papelão. Ele se virou ao ouvir meus passos. Mãe. Ele se aproximou e me abraçou sem jeito. Como vai? Estou bem, filho, dei um tapinha nas costas dele. Estou me virando. A Lynette está com você? Sim, ela está lá embaixo. Olhei em volta. Vou te ajudar com as suas coisas. Reunimos meus pertences em silêncio, roupas, livros, itens pessoais. Garrett me olhava ansiosamente de vez em quando, mas não ousava iniciar uma conversa séria. Finalmente, quando a última caixa estava pronta, ele perguntou: tem certeza de que consegue se virar sozinha? A casa é grande e o inverno está chegando. Não estou sozinho, respondi suavemente. Estou com a Lynette, e talvez eu alugue o apartamento em cima da loja do Concaide por enquanto. Em cima de uma loja de ferragens?
Garré franziu a testa. Mas é barulhento e inconveniente. É perfeito para mim, dei de ombros. E o Weston me ofereceu um emprego de meio período consertando geladeiras. Garré balançou a cabeça. Mãe, você não pode voltar a trabalhar como técnica com esse quadril. Não vou ficar carregando equipamentos industriais por aí, sorri. Só pequenos reparos. Geladeiras e freezers. Não importa na sua idade, disse ele. Na minha idade, interrompiu, muita gente ainda trabalha. Tenho 67 anos, não 107, e não vou ficar sentado numa cadeira de balanço esperando a morte. Garré suspirou. Não queríamos isso. Só estávamos preocupados com você. Pine Hills é um lugar legal com assistência médica. Eu sei que você queria o que era melhor para mim, eu disse, amenizando. Mas a decisão foi minha, não sua. É a minha vida, Garré. Ele assentiu, reconhecendo que eu estava certa. Perdoe-nos, mãe. Nós realmente achamos que seria o melhor para todos. Eu queria responder, mas naquele momento, o grito alto de Tabitha soou lá de baixo. O que está acontecendo? Garré e eu trocamos olhares e descemos correndo as escadas. Tabitha estava parada na sala com um pedaço de papel na mão, e Lynette estava sentada no sofá, parecendo imperturbável. O que aconteceu? Perguntou Garré. Tabitha entregou-lhe o pedaço de papel e encontrei isto no caderno antigo da Evelyn. Ela já planejava nos deixar antes mesmo de começarmos a falar sobre Pine Hills. Aproximei-me e vi que Tabitha segurava minhas anotações sobre possíveis opções de moradia. Eu as havia escrito depois de ouvir a conversa, mas antes que me contassem oficialmente sobre seus planos. E daí? Perguntei calmamente. Sim, eu estava procurando opções de moradia depois que ouvi a conversa de vocês sobre me mandarem para um asilo. Ouviram? Tabitha ofegou. Então você sabia esse tempo todo? Sabia o que estávamos planejando? Sim, ouvi a conversa de vocês na cozinha, olhei-a diretamente nos olhos. Precisamos de espaço. É melhor decidir agora. Lembra dessas palavras, Garré? Meu filho empalideceu. Mãe, não queríamos que você descobrisse assim. Claro que não, interrompeu Lynette. Você queria desabafar com ela. Não lhe dar escolha. Quem é você para interferir nos nossos assuntos familiares? Tabitha retrucou. Sou a melhor amiga da Evelyn, respondeu Lynette calmamente. E, aparentemente, a única pessoa que realmente se importa com os sentimentos dela. Como ousa? Tabitha levantou a voz. Estamos cuidando dela há 5 meses. Mudei meu horário de trabalho para levá-la ao médico. Garré reformou o banheiro e instalou corrimãos. Fizemos de tudo para deixá-la confortável. E você decidiu se livrar de mim assim que teve a chance, eu disse baixinho. Como se eu fosse uma coisa inútil. Isso não é verdade, exclamou Garré. Estávamos pensando no seu melhor interesse. Pine Hills tem tudo o que você precisa: assistência médica, interação social, atividades. Tudo, menos a liberdade, balancei a cabeça. A liberdade de decidir como quero viver. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Dério e Fiona correram para dentro de casa. Quando me viu, Fiona gritou alegremente, vovó, e correu para me abraçar. Você voltou. Abracei minha neta, sentindo meu coração apertar. Não, querida. Só vim pegar minhas coisas e te ver. Mas por que você foi embora? Fiona me olhou confusa. Mamãe disse que você foi morar numa casa especial para avós. Não, vou morar na minha própria casa, acariciei sua cabeça. Mas você e o Dério podem vir me visitar. Dério ficou de lado, nos observando com uma expressão pensativa. Por fim, perguntou, é por causa das reformas? Porque a mamãe precisa mais do meu quarto. Tabitha virou-se bruscamente para a filha. Dério, que bobagem. Estamos reformando porque você precisa do seu próprio quarto. Você está crescendo. Você precisa do seu próprio espaço.
Mas a vovó não precisa, perguntou a menina baixinho, olhando para a mãe. Um silêncio pesado pairava na sala. Tabita abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar as palavras. Garré parecia envergonhado e culpado ao mesmo tempo. Dério, Fiona, decidi quebrar a tensão. Por que vocês não me ajudam a levar as caixas para o carro? Depois eu mostro as fotos que encontrei na minha antiga casa. Há fotos do seu pai quando ele era pequeno. As meninas concordaram prontamente. Nós 4, eu, Lynette e minhas netas, subimos para pegar as caixas. Quando estávamos sozinhas no antigo quarto de hóspedes, Dério perguntou: Vovó, você realmente ouviu seus pais falando sobre te mandar para um asilo? Suspirei. Não queria envolver as crianças nessa história, mas não podia mentir. Sim, querida. Mas eles fizeram isso com a melhor das intenções. Só precisavam de espaço para o seu novo quarto. Eu não queria um quarto novo, disse Dério baixinho. Eu gostava de morar com a Fiona e gostava de ter você morando conosco. Abracei minha neta, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Obrigada, querida. Eu também gostava de morar com você. Mas às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis, e agora é melhor para mim morar sozinha. Podemos ir te visitar? Perguntou Fiona. Claro, sorri. Quando quiser. Tenho framboesas e groselhas crescendo no meu jardim. Você pode vir colher frutas no verão. Colocamos as caixas no carro de Lynette e voltamos para casa. Tabita e Garré discutiam baixinho na sala de estar, mas ficaram em silêncio quando entramos. Bem, olhei para eles, acho que conseguimos tudo. Obrigada pelos últimos 5 meses. Apesar de tudo, sou grata pelo cuidado de vocês. Mãe, começou Garré, mas Tabita o interrompeu. Evelyn, quero que saiba que nunca a consideramos um fardo. Queríamos mesmo o melhor para você. Eu sei, assenti. Mas às vezes o melhor para uma pessoa é o que ela escolhe para si mesma. Vovó, mostra as fotos, lembrou Fiona, puxando minha manga. Tirei um álbum de fotos antigo da bolsa e o abri. As meninas se inclinaram sobre ele, olhando as fotos. É o papai? Perguntou Dério surpreso, apontando para a foto de um menino magricelo com sardas. Sim, ele tem 10 anos, sorri. Ele acabou de ganhar a competição de matemática da escola. Garré se aproximou e olhou por cima do ombro da filha. Nossa, eu tinha me esquecido dessa foto. Mamãe tinha tanto orgulho de mim naquela época. Sempre tive orgulho de você, filho, eu disse baixinho. E ainda tenho. Você é um bom pai. Você cuida da sua família. Por um instante, nossos olhares se encontraram, e vi uma mistura de culpa e amor em seus olhos. Ele abriu a boca para dizer algo, mas naquele momento, Tabita interrompeu. Meninas, é hora de fazerem a lição de casa. Digam adeus à vovó. Fiona me abraçou. Tchau, vovó. Vou sentir saudades. Eu também, querida, abracei-a, mas nos veremos em breve. Dério se aproximou com mais reserva, mas o abraço dela não foi menos apertado. Eu te ligo, vovó, e a gente vem te visitar. Estarei esperando, beijei-a na testa. As meninas subiram as escadas relutantemente, deixando-nos, eu, Lynette, Garré e Tabita, em um silêncio constrangedor. Bem, temos que ir, disse Lynette finalmente, pegando meu braço. Obrigada pela hospitalidade. Esperem, Garré nos interrompeu. Mãe, quero me desculpar. Nós realmente achávamos que estávamos fazendo a coisa certa, mas agora vejo que estávamos errados. Perdoe-nos. Olhei para o meu filho, um homem adulto que um dia fora um garotinho, agarrado à minha mão. Quanto tempo havia se passado desde então? Quanta coisa havia mudado. Eu te perdoo, Garré, eu disse suavemente. Mas eu não vou voltar. Preciso viver a minha vida enquanto ainda posso. Eu entendo, ele assentiu. Mas deixe-nos ajudar você quando precisar. Ainda somos sua família. Claro, sorri.
E vocês sempre serão minha família. Nada jamais mudará isso. Tabita ficou de lado, com os braços cruzados sobre o peito. Ela não se desculpou nem se ofereceu para ajudar, mas eu não esperava que ela fizesse isso. Nunca fomos particularmente próximos, e o que aconteceu só aumentou a distância entre nós. Adeus, Tabita, acenei para ela. Adeus, Evelyn, ela retribuiu o aceno. Boa sorte. Lynette e eu saímos de casa e entramos no carro. Olhei para trás, para a casa onde havia passado os últimos 5 meses, linda, bem cuidada, com um gramado bem aparado e arbustos decorativos. O lar perfeito para a família perfeita. Mas não para mim. Como você se sente? Melhor, perguntou Lynette enquanto ligava o motor. Sim, recostei-me no assento. Estranho, mas sim. É como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Agora posso seguir em frente. Para onde estamos indo? Para a minha casa. Pensei por um momento e então disse, decidida, não, vamos passar na casa do Weston. Quero dar uma olhada naquela geladeira que ele se ofereceu para consertar. É hora de voltar ao trabalho. Lynette sorriu. Essa é a minha Evei, sempre olhando para frente. Saímos do quintal, deixando para trás a casa de Garrett e Tabita, Pine Hills, e todos os planos deles para a minha vida. À minha frente, o desconhecido.